Então, esse episódio é para mostrar como de fato se inicia a prática do nosso trabalho. Nos episódios anteriores eu vim mostrando para vocês como funciona toda a parte de criação, né? Como que é feita. E a partir de agora é o momento que a gente vai realmente colocar a mão na massa para fazer com que todos os projetos se tornem reais. Então, nesse momento, quando nós temos toda a parte de maquetes aprovadas, tanto pelo escritório, também pelo cliente, a gente se inicia a parte de gestão de orçamentos. E o que isso quer dizer? A gestão de orçamento é onde a gente tenta colocar toda a realidade do cliente no orçamento para que ele consiga a execução do seu sonho, porque afinal, quando a gente cria, a gente não está criando só para ter um projeto bonito, a gente está criando para que de fato aquilo ali seja construído, executado e finalizado, certo? Então, nosso primeiro passo, quando o cliente aprova todas as imagens, a gente entra no aplicativo e a arquiteta colaboradora faz uma planilha de todas as atividades que vão ter nesse local, nessa obra, né? Então, nessa planilha de atividades, ela nada mais é que um norte para a próxima profissional envolvida, que é a Ariel, a gestora de todos os orçamentos do escritório, simplesmente se situar no projeto, né? Então, a gente vai ter detalhadamente sobre cada ambiente o que a gente está propondo de diferente nessa maquete, para que assim a Ariel consiga, de fato, dar sequência em todo o orçamento para o cliente. Então, depois de estudar a planilha de atividades, entender todas as necessidades desse cliente e tudo que ele vai precisar na obra dele, nós damos início à etapa de quantitativo. Então, é nessa etapa que nós definimos tudo o que nós vamos enviar aos fornecedores para poder ser o mais assertiva possível nos orçamentos. Finalizando a etapa de quantitativos, nós nos reunimos com o cliente para entender se ele tem algum fornecedor que ele gostaria que nós fizéssemos orçamento. Se sim, nós já direcionamos esse orçamento a esse fornecedor. Caso ele não tenha, nós fazemos a sugestão de fornecedores e sempre buscamos indicar pessoas éticas e responsáveis. Então, após o envio para os fornecedores, nós entramos na etapa de devolutiva e conferência dos orçamentos que nós recebemos. Essa etapa é muito importante, porque é onde nós conferimos se todos os itens estão de acordo com o que foi enviado no quantitativo, para poder garantir que tudo que o cliente for fazer aquisição seja exatamente conforme nós sugerimos e conforme está nas imagens que ele aprovou na maquete. Como vocês podem perceber, essa é uma etapa que demanda muita conferência para garantir que nós vamos entregar um trabalho de muita excelência para o nosso cliente. Apresentado o nosso quadro geral de orçamentos, né, nós reunimos com o cliente para poder tirar todas as dúvidas dele em relação a todos os itens, em relação aos fornecedores. Fazemos o direcionamento do cliente para esses fornecedores para que seja possível a ida na loja com nossa equipe. Bom, agora nós seguimos para uma etapa super bacana, que é a ida nas lojas com os clientes, né? É o momento que a gente leva todo esse orçamento geral, já simplificado, né? De acordo com a reunião da Ariel com o cliente, onde ele já nos direcionou aonde seria melhor para o fechamento de todos os orçamentos. Então, é nesse momento que a gente entende o cliente, né? E mostra as possibilidades que já foram feitas no orçamento pela Ariel. Por exemplo, esse painel ficou R$10.000 de mármore e o perfil de LED R$1.000, deve ser uma marca boa, é o que a gente mais indica e tudo mais. E ele vira pra mim e fala assim: Bethânia, eu dou muito valor em ter uma iluminação de qualidade com um tempo de garantia maior, que é o que a gente indica pro cliente, porque a gente quer o melhor pra ele. E eu dou muito valor nisso, mas eu não dou valor em colocar um mármore de R$10.000 na minha parede. O que a gente pode fazer? Se a gente não tivesse essa gestão de orçamento no início, o normal do cliente é no meio da obra já ficar
triste com aquilo, já fala não quero mais e já pôr uma pintura nessa parede e não fazer mais nada. Como a gente está nessa etapa de gestão, a gente consegue indicar outros produtos para ele, para que ele fique satisfeito e o efeito visual para ele seja semelhante ao que a gente estava colocando. Então aí é um momento que a gente pode indicar outros produtos. Um exemplo, no lugar dessa parede que ficou mais cara, colocar um produto similar, um porcelanato em grande formato, marmorizado, ou até mesmo um MDF, ou até mesmo um papel de parede. Enfim, nós mostramos possibilidades para que esse custo seja organizado de acordo com a realidade financeira dele. E isso gera muita polêmica, viu, pessoal? Eu fico vendo, assim, tantos profissionais que falam, eu só especifico esse ponto final, o cliente, se ele quiser, vai ser isso. E não é o que a gente defende no escritório. Não que eu ache errado, né, assim, cada um tem sua postura, mas dentro do escritório a gente prioriza o que para o cliente é importante. Mas sempre deixando muito claro para o cliente as nossas orientações técnicas e o que para a gente também é importante, que vale ele entender o nosso olhar técnico, né? Porque ele nos contratou para isso. Então, esse momento eu falo que é um momento de descoberta, de você ver que é possível construir seu sonho. Então, a gente vai na loja, eu dei 2 exemplos de uma iluminação e de um mármore, mas isso pode acontecer com mobiliário, com a parte de planejados, parte de papéis de parede, parte de esquadrias. Então, a gente consegue organizar esse orçamento como um todo para o cliente. O nosso interesse, como sempre eu falo, é entregar para o cliente o que ele aprovou. Então, a gente quer que os olhos deles brilham ao olhar em maquete 3D, olhar o que foi feito e falar, nossa, era isso que eu queria. Bom, então, esse momento a gente faz todas as escolhas, as definições, e aí nós sempre vamos repassando isso para a Ariel, para que ela consiga planificar tudo que foi definido. Depois da visita nas lojas, eu recebo as informações de tudo que foi fechado, o que não foi fechado também, e a gente alimenta o nosso aplicativo com todas essas informações. E a partir disso, nós buscamos, junto aos fornecedores, os prazos de entrega para fazer todo esse planejamento de quando começa a obra, do que está faltando, qual que é o prazo limite para o cliente fechar determinado item, para que não atrase a obra. Então é muito importante todas essas informações estarem reunidas para que todos aqui do escritório estejam cientes de tudo que esteja acontecendo. Então, reafirmando, né, esse aplicativo ele vem para nos facilitar, para que a gente consiga sempre colocar o que está em aberto, fechado, atrasado, não orçado. É importante não só o escritório ter o controle disso, como também o cliente, para ele saber o que de fato ele precisa agir com urgência ou não. Esse aplicativo, que é a junção de todas essas informações que a Ariel sempre coloca para nós, e deixa o cliente bem ciente de tudo, ele serve não só pelo controle dos nossos projetos para poder dar andamento, mas também para saber em que momento se iniciar a obra. É outra coisa que a gente tenta fazer muito, ainda tem uma certa resistência, mas graças a Deus já tem um tempo que a gente vem conseguindo entregar isso para o cliente, é mostrar para ele que às vezes não é legal iniciar uma obra antes de ter pelo menos os orçamentos básicos fechados e acertados. Por quê? O que adianta a gente contratar os pedreiros, contratar todo mundo, iniciar a obra, quebrar tudo, sendo que seu piso vai chegar daqui 90 dias? O pedreiro quebra tudo em uma semana e vocês viram e o cliente vira para o nosso escritório e fala assim, uai, a obra está atrasada, a obra parou. Mas na verdade ela está atrasada, ela parou porque não tem material para trabalhar. Então a gente sempre, nessa planilha, a gente sempre coloca a data de previsão de entrega para que a gente consiga planejar em que momento é o ideal de começar a obra. E vale pontuar que é a partir desses fechamentos de orçamento que de fato se inicia os detalhamentos aqui no escritório. Então tudo fica bem amarradinho, é um processo mais longo para iniciar, porém muito mais fácil quando de fato se inicia. Depois de vocês conhecerem, né, uma das maiores etapas, vamos dizer, de todo o nosso processo interno, aí vocês me perguntam, mas como isso é aplicado na sua obra, né? Nós ficamos simplesmente 6 meses somente nessa questão dos orçamentos dentro do escritório. Tudo isso para alinhar não só a parte financeira, que é uma das que mais pega, né, para todo mundo na hora de uma construção, mas também entender qual que é o momento exato de começar. Então, nosso plano antes, quando começou o lote, era assim, vamos começar para ontem, né, como todo cliente. Mas a gente pôs o pezinho no chão,
parou, vamos fazer esse quadro geral, ver onde que a gente vai investir, ver todas as necessidades e ver em questão de prazo também. E é a partir daí que a gente vai definir todos os fornecedores e mostrar tudinho para vocês no próximo episódio. Gente, são pessoas que realmente, pessoas mesmo, eu falo não só como empresa, porque quem trabalha ali não são robôs, isso é muito importante falar, são empresas que assim acreditam na pessoa, acreditam no trabalho do próximo, e no escritório a gente quer vender essa experiência de vida, não é simplesmente um projeto, e é por isso que a gente dá tanta importância para o cliente, porque é ele que vai realizar o sonho e isso vai refletir no nosso escritório.